Eu queria começar falando o seguinte, né? O Saulo é conhecido aqui pelo quadro que a gente fez junto, né? Você entendeu errado, que por um tempo soava arrogante, né, da nossa parte. Você entendeu errado. Deixa Só eu eu te entendi explicar. certo. Muita gente lia assim, só eu entendi Só certo. eu entendi certo. Mas assim, foi muito legal a aceitação. Primeiro, nosso Salmo 23, né? Já começamos no texto mais conhecido pelo Brasil. E, e assim, eu percebo que esse quadro começou a gerar nas pessoas essa, como eu poderia dizer, essa pulga atrás da orelha de que eu fui ensinado errado. Porque não é nem um você entendeu errado, é você foi ensinado errado. O seu Porque pastor te ensinou errado. Exato, porque a pessoa, tipo assim, ela não estudou o Salmo 23 e chegou naquela conclusão e a gente falou para ela, olha, sua conclusão tá errada. Ela ouviu de algum lugar, né? E aí ela falou, nossa, aquilo que eu aprendi errado. Que já é um puxão de orelha dizendo, você precisa ler sua Bíblia, né? Mas as pessoas começaram a ficar com uma pulga atrás da orelha. E agora, como é que eu sei quando estão falando certo, né? Quando que eu sei que o que eu estou ouvindo é confiável, né? E eu digo assim porque no passado a gente estava na nossa igreja com os nossos pastores ali, com os nossos líderes, sem internet, a gente ouvia aquilo ali. A gente ia no congresso, que vinha alguém de fora, que era o máximo, mas era aquilo ali, né? E hoje nós temos a opinião de todo mundo. Isso gera uma confusão. Como é que a gente pode lidar com isso? Queria ouvir de vocês dois, assim, esse tempo nosso maluco que a gente está vivendo. Tem um livro que foi feito pelo Vitor Fontana, junto com Legal. o Marcos Botelho, que era antes Esponja, hoje Peneira. Alguma coisa assim o nome desse Interessante. livro. É um livro maravilhoso, eu indico muito. É um livro que eu li há algum tempo, mas que eles falam exatamente do paradigma de uma sociedade pós-moderna onde a informação deixou de ser um diferencial. Dizem que algumas pesquisas revelam que uma criança de 9 anos hoje tem mais informações do que o imperador romano. Então, informação é algo em muita abundância para a gente. Antigamente, o desafio da sociedade para você se destacar no mercado de trabalho, para você se destacar em qualquer ambiente, era você saber ser uma boa esponja. Você absorver o máximo e você demonstrar que você tinha o máximo de informação, que você tinha o máximo de conhecimento, que você tinha o máximo de dados sobre qualquer assunto. Então, você era uma pessoa de destaque. Hoje em dia, não. Porque enquanto eu e você, enquanto nós três, tivemos que, para descobrir a data da Inconfidência Mineira, ir numa biblioteca, descobrir qual tomo que falava, qual biblioteca, qual a enciclopédia que falava daquilo, Achar a página. achar a página e depois ler pelo menos 2, 3 páginas para encontrar uma data. Exato. Hoje você não precisa sequer de um enter. Se você digitar Inconfidência Mineira, Ele no automático te mostra a automático já resposta. aparece. Então, informação já não é um trunfo da nossa sociedade, que é tudo muito acessível, muito fácil. Ela pula em sua cara sem que você peça. Ela se oferece a você. O grande desafio é você saber filtrar. A esponja ela já não é mais tão útil na nossa sociedade. A grande utilidade hoje está na peneira. É você saber que, de tudo aquilo que vem, o que você pode absorver, o que na verdade você tem que descartar. A gente está numa crise, na transição de uma crise de 2 extremos. O extremo da escravidão informacional, do conhecimento, e tudo que você sabia era o que você recebia do seu líder, você recebia na sua comunidade local, para um doutorado coletivo, um doutoramento coletivo de pessoas Todo mundo é formadas. PhD. Todo mundo é PhD do Wikipedia. Do Wikipedia. O Google ele é o grande professor, então a pessoa leu 2, 3 artigos sobre um assunto, ela se sente doutor, ela se sente autoridade máxima para questionar. O cara chega no primeiro semestre de filosofia, eu acho que Kant estava errado. Sabe? Poxa, grande propriedade você tem para falar isso. Sim. Já no primeiro semestre. Kant pode estar errado? Pode. Ele não é inerrante. Mas é preciso você saber que uma jornada aí. tem uma profundidade maior. Eu acho que esse é a grande crise da nossa sociedade, é a crise da falta de profundidade. Eu estava até conversando com o Johnny, lá em Salvador, ele esteve lá há pouco tempo, mas uma característica marcante da nossa sociedade. Há alguns anos atrás, o meu sogro perdeu a visão de um olho. E aí o médico estava falando sobre os desafios de uma pessoa que só tem um olho, que só enxerga por um olho. E eu ficava pensando, se eu tapar um olho, eu consigo enxergar do mesmo jeito, não tem grande diferença. Então, não deve ser um grande desafio. Mas ele me explicou a partir da ótica, da física, que uma pessoa que só tem a visão de um olho, ela perde a noção de profundidade.
ela não consegue, por exemplo, colocar água num copo com exatidão. Ela normalmente vai derramar. O copo tá aqui, Exatamente, ela não sabe Uau. em que nível está o copo. Ela não ganha essa noção de profundidade. Ela consegue enxergar tudo, mas sem a dimensão da profundidade. Flat. Exatamente. E aí eu vejo a sociedade assim. Uma sociedade que escolhe enxergar por apenas um olho, um ponto de vista, que vê apenas uma fonte, que vê apenas um lado, e por isso é extremamente rasa. Extremamente defeituosa no quesito profundidade, ainda que tenha grandes informações. Entendi. Então, acaba que o crescer sempre é em expansão. Expansivo, mas é nunca por isso profundo. que, tipo, tem muita informação, mas é um crescimento assim, né? Exatamente. Porque qualquer coisa que eu perguntar 10 minutos, eu não sei falar 10 minutos de nada, né? Mas eu sei É um falar 10 horas oceano de tudo. conhecimento em 2 dedos de profundidade. É. A gente vive nesse nível de sociedade. Aí quando você mergulha, você As bate pessoas- a testa. exatamente. Tem um banco de areia ali monstruoso e você não se dá conta, embora você esteja num oceano que a água vai no máximo até seu artelho. Então isso não envolve, isso não dá um nível de profundidade e não lhe dá a propriedade que você acha que tem, porque leu 2 artigos sobre esse assunto. Então, eu estou falando demais, eu acho que o Johnny tem mais a Não, falar sobre isso. eu estou aqui para esse meu ingresso hoje aqui, de espectador aqui. Quanto vale? Quanto vale Mas, cara, esse o lugar Johnny, aqui? uma coisa que eu sempre admirei nas nossas conversas eu percebo ele negando isso, né? Tentando ir na contramão disso, porque eu já conversei com você de você ficar, por exemplo, meses e meses num livro, né? Em Mateus ali, né? E o que é raro, porque a maioria das vezes a gente quer bater a meta e ler a Bíblia inteira, por exemplo. Sim. Entendeu? E me chocou muito com o Paulo Borges aqui, perguntar assim para ele, e aí, o que você está lendo? Ele fala, hoje em dia eu mais estou relendo. Eu não leio tanto. E para mim, eu não gosto de ir para um livro de 2 vezes, porque eu preciso ler um novo, para poder falar para você o Sim. novo livro que eu Exato. li. Exatamente. Né? E não o livro que eu já estou relendo. Né?